me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Dom de amor é a vida, entrega, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida, entrega, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Fechar teu coração, teu irmão ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. São Bento, rogai por nós. Vamos iniciar a novena do nosso glorioso patriarca São Bento. Nesse primeiro dia, rezar pela cura de todo esse mundo ferido. Que todos os entes humanos sejam prudentes, vivam em fraternidade, tenham amor e caridade com o próximo e progridam sempre mais e mais a Deus. Escutem somente a voz de Cristo. São Bento faleceu com 67 anos de idade. Buscou verdadeiramente a Deus e recolheu na oração. Buscou viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Que, a exemplo do nosso glorioso patriarca São Bento, vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Nosso glorioso São Bento escreveu uma pequena regra. Essa pequena regra, na qual é usada nos mosteiros beneditinos masculinos e femininos, dos irmãos e das irmãs, para que todos observem e estejam com os rins cingidos e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. É muito bonito. É uma pequena regrinha aqui, ó. Essa aqui, que inicia com o prólogo e tem 66 capítulos. Esses 66 capítulos são os textos espirituais e morais. São perícopes, que é dividido em versículos. Cada capítulo. Tem capítulo que tem até 70 versículos, como o quarto dos instrumentos das boas obras. E nessa pequena regra, São Bento estudou a regra de São Basílio e São Pacômio, e partes da regra de Santo Agostinho, e os textos de São Bento, e perícopes, várias perícopes da Sagrada Escritura. E São Bento inicia na primeira perícope do prólogo, para todos escutar a voz de Cristo, escutar o que o Mestre está nos dizendo. Receber de boa vontade. Será que nós estamos recebendo de boa vontade a voz de Cristo, Senhor, nosso Mestre? Estamos vivendo como São Bento viveu? Que, a exemplo de São Bento, vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. E São Bento, gente boa, São Bento foi somente irmão, não recebeu o sacramento da ordem, nem diaconato e nem presbiterato, ficou somente irmão. E no início fundou 12 mosteiros,
12, por causa dos 12 apóstolos. E depois foi o grande momento das grandes civilizações, a evangelização pela Europa afora, pelos irmãos da Ordem de São Bento, na qual já estavam quase todos recebendo o sacramento da Ordem. E São Bento tinha somente uma irmã, e era sua irmã gêmea, escolástica, que temos os mosteiros das irmãs, que vivem de oração e trabalho. Em várias partes do mundo, aqui no Brasil nós temos vários. As irmãs vivem de oração e trabalho. Reza todos os horários da liturgia das horas. É muito bonito. As irmãs dedicam a oração e o trabalho. Que bem sabemos que nós temos que rezar 7 vezes ao dia, pelo menos. Como comenta São Paulo, para alcançar a perfeição, rezar pelo menos 7 vezes ao dia. Que até um comentário numa revista que o Dom Michael, arcebispo metropolitano de Nova York, escreveu, falando da oração, a hora que vê um sirene do bombeiro passar, rezar, que vê uma ambulância passar, rezar, a hora que vê um sirene de uma viatura policial passar, rezar, a hora que vê um carro de uma funerária a rezar, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe a vossa luz. Nós temos que buscar o exemplo de São Bento, rezar sem cessar para alcançar a perfeição, ter amor e caridade com o próximo. São Bento, rogai por nós. E São Bento, que não recebeu o sacramento da ordem, São Bento não foi padre, mas São Bento tem a oração poderosa no exorcismo, que é usada tanto pelos exorcistas maiores, que são bispos, e somente um presbítero em cada diocese delegado pelo bispo diocesano, usa a oração de São Bento, e todos os batizados usam a oração de São Bento, seja no exorcismo menor, seja no dia a dia. Falando da cruz, do poder da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar a novena do nosso glorioso Patriarca São Bento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Olhando para a vida de São Bento, São Bento colocou a pessoa e o Evangelho de Jesus como as realidades mais importantes de sua vida. Vivia a partir de Jesus, com Jesus e para as coisas do reino de Deus. Com isso via as pessoas e o mundo de forma diferente. Dava valor máximo a Jesus, desprendendo-se de tudo o que ocupava o seu lugar no coração. Aprendeu a esvaziar-se de tudo para se encher de Deus. Aprendamos a esvaziar-se de tudo, das coisas físicas, das coisas mundanas, e vamos progredir sempre mais e mais a Deus, e estar com a palavra na mente, nos lábios e no coração, como nosso glorioso Patriarca São Bento. A palavra de Deus que São Bento viveu. Todas as coisas que para mim eram ganhos, eu as considerei como perda por causa de Cristo. Considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo isso como lixo,
a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, não já com uma justiça que seja minha, que vem da lei, mas com o que vem da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se apoia na fé. Sejamos justos e sejamos fortes na fé e vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coleteria de impostos. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ia passando e viu Mateus sentado na coleteria de impostos, cobrando os impostos. Mateus, quando Jesus estava próximo, Mateus já sentiu a renovação. É muito bonito que o Espírito do Senhor Jesus já veio e renovou Mateus. E Jesus, chamando, Mateus deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. É a pedagogia fundamental do Evangelho. É seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E a metáfora do Evangelho é deixar tudo, todas as coisas físicas, não ser apegado nas coisas físicas e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. E Mateus seguiu o Senhor. E Jesus sentou-se na mesa com Mateus e os seus discípulos também. E vieram numerosos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e os discípulos. E começou a murmuração, porque os fariseus, que eram imprudentes, começaram a dizer: por que Jesus, o mestre, estava com os publicanos e os pecadores? É estar junto com as pessoas. E nessa lógica nós vemos na realidade que transparece em nosso cotidiano. Ser uma igreja em saída com o povo e para o povo. Será que nós estamos sendo uma igreja em saída com o povo e para o povo? Que todos os chegam, ou sejam. E Jesus, ouvindo aquela imprudência dos fariseus, porque eles queriam saber por que Jesus estava com os publicanos e pecadores, todos os entes humanos nesse mundo físico são pecadores, e Jesus está chamando todos à conversão. Que todos se convertam e vivam sem nada antepor ao vosso amor. E Jesus fala: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Todos nesse mundo físico precisam de médico espiritual, de médico interior. É Cristo Senhor, o nosso mestre interior. Ele que é o nosso médico, que ele nos purifica e nos cura. E que todos aprendam que Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício. Cita perícope lá do profeta Oséias sobre a misericórdia. Jesus quer a misericórdia para todos os entes humanos, que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele veio chamar todos os entes humanos, que todos os seres humanos nesse mundo físico
acontece a imprudência. Todos somos pecadores. Temos que se converter e viver a justiça. Sejamos justos e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Bento, bênção de Deus para nós, rogai por nós. São Bento, pérola de santidade, rogai por nós. São Bento, estrela que brilha no céu da Igreja, rogai por nós. São Bento, dominador dos demônios, rogai por nós. Rezemos a oração de São Bento. Glorioso São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança pedimos. Concedei-nos a graça de que tanto necessitamos. Que todos nós sejamos prudentes e cada vez mais busquemos a justiça e que todos progridam sempre mais e mais a Deus. Ajudai-nos no seguimento de Jesus e na vitória contra as tentações que nos apresentam. Apoiados no poder da cruz e na força da vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna no céu. Amém. São Bento, rogai por nós. Rezemos a oração à Santa Mãe de Deus, a Senhora da Defesa, que ela ampare, ilumine e guie todos nós, que todos nós sejamos prudentes como São Bento e vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo como São Bento. Ó Mãe do belo amor, Senhora da defesa, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São Bento, rogai por nós. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.
Maria da Assunção, escuta nossa voz.